Amados irmãos, nós vamos meditar no texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Lucas, capítulo 10, 25 ao 37. Amém? Nós vamos encontrar ali, nesse texto, algo bem interessante. Semana sua, como foi? Sua semana foi abençoada? Foi bem? Foi tranquilo? Amém? Algumas lutas, né? Algumas provações. Tivemos muitas atividades na igreja, muita programação, fora também. Os grupos se reunindo. Tivemos aí o encontro de casais sexta-feira. Quem veio foi abençoado. O pastor Roberto trouxe uma palavra abençoada e tremenda para a vida dos casais. No sábado retornamos com a célula dos jovens. O culto de jovens também, um tempo singular, um tempo abençoado. Deus se manifestou nesse lugar e usou vidas nesse lugar e lá fora, que depois eu vou contar para você. Amém? E hoje, no domingo, tivemos culto pela manhã, já tivemos o início do curso Águas que Marcam, que foi muito bom, abençoado. E hoje estamos aqui com o privilégio de trazer uma palavra para edificar a sua vida. Você está aberto para o novo de Deus? Você está aberto para aquilo que o Espírito Santo vai fazer na sua vida? Amém, queridos? A proposta dessa noite é: vamos correr para demonstrar a compaixão. Nós estamos com essa série nas células. Se você não está envolvido, você não está acompanhando. E nós já estivemos lá, corra para ver multidão, corra para ver a generosidade, corra para espalhar o evangelho, corra para apresentar a salvação e corra para apresentar a boa notícia. Semana que vem eles vão falar, corra para formar discípulos. E hoje nós vamos falar, vamos correr para demonstrar a compaixão. Acharam o texto, queridos? Amém? Vamos ler o texto juntos. Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Fala assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E, respondendo Jesus, disse: Descia o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Versículo 31. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Versículo 35. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, ou 2 denários, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vá e faça da mesma maneira. Amém, queridos? Curva as vossas cabeças e vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Te louvamos pelo tempo de louvor, pelo tempo de adoração. Te louvamos pela tua amada igreja. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de servir a ti. E sermos declarados teus filhos e filhas. Por entendemos que estamos reunidos aqui como família. E, Pai amado, nós te pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe nessa noite. Faça obra nesse lugar, convença a vida nesse lugar. E essa palavra que foi lida, Pai amado, que é a tua santa palavra, ela possa achar guarita no coração dos teus filhos e filhas. E, Pai, nós sabemos que ela não volta vazia. Pai amado, trabalha da forma que tu quiseres nessa noite. Ministra, Espírito Santo, da forma que tu quiseres. Nós damos plena liberdade a ti. Te louvamos por esse tempo. Te pedimos que tu guarde esse lugar com os teus anjos. Nós repreendemos todo e qualquer levantar do inimigo e profetizamos mentes cativas a ti.
Profetizamos o teu povo voltado para ouvir essa palavra e concentrado nela, focados nela. Agora, Pai, leve embora toda a preocupação, leve embora as lutas, as provações que alguns estão passando, a indignação que tomou conta de alguns. Mas, Pai, traz a tua paz, acalma os corações e que nós estejamos voltados para ouvir a tua voz nesse lugar. É assim que oramos e te louvamos para o louvor e glória de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe nesse tempo e possamos aprender juntos em nome de Jesus. O texto você observa, o texto que acabamos de ler, um diálogo entre o doutor ou o mestre da lei com Jesus. O intuito do doutor da lei era colocar Jesus à prova, era induzi-lo ao rei para depois acusá-lo. De pano de fundo ele colocou o que preciso fazer para herdar a salvação, o que preciso fazer para ser salvo. E Jesus vai orientando ele. Ou seja, Jesus observou, discerniu o coração daquele homem. Jesus, nesses diálogos que já tinha acontecido outras vezes, ele era muito tranquilo, muito simples, mas ele discernia qual era a motivação daquele que falava com ele. E Jesus levou e conduziu aquele homem sempre a ele mesmo responder às suas próprias perguntas. E você vai ver que esse texto que nós estamos falando do 25 ao 27 é essa narrativa desse diálogo. Mas esse texto vai ter um desfecho na parábola do bom samaritano. O bom samaritano você já ouviu várias vezes, várias pregações, várias instituições com esse nome. Você ouviu algumas frases, o bom samaritano, ele é o bom samaritano. E queridos, o interessante é que essa passagem do bom samaritano, que nós vamos falar logo à frente dela com mais detalhes, ela acontece no caminho entre Jerusalém e Jericó. Média de distância de 27 a 28 quilômetros. Diz que era uma descida de mais ou menos 900 metros. Estava próximo do mar, 250 metros abaixo do nível do mar. Tinha-se que em Jericó moravam levitas e sacerdotes. E em Jerusalém era o lugar do templo, lugar de adoração. Ou seja, o povo saía de Jericó e ia adorar em Jerusalém, ou voltava de Jerusalém para adorar em Jericó. Jericó é uma cidade de 12 mil habitantes. Lugar fortificado. Lugar que foi construído um palácio pelo rei Herodes o Grande. Ou seja, era um lugar também conhecido aquele caminho como caminho de sangue, caminho sangrento. Porque os salteadores, os assaltantes, ficavam escondidos em cavernas, esperando a oportunidade ou o momento para assaltar as pessoas. Porque eles sabiam que muitos trafegavam naquele lugar, que era o caminho mais curto, que existia outro caminho mais longo, mas eles queriam pegar o atalho. E muitos eram assaltados naquele lugar. Mas nessa parábola nós temos alguns personagens interessantes. Você observa que tem um homem desconhecido, que tudo diz que é um viajante, não fala o nome dele, não identifica ele. E foi abordado, foi pego de surpresa e foi espancado, arrancaram-lhe as roupas, roubaram tudo que ele tinha, deixaram ele caído no chão e a palavra diz semi-morto. Ou seja, ele foi deixado para morrer. E aí surgem mais 3 personagens. O sacerdote, o religioso, que na historinha, quando Jesus começa a contar e interagir com o doutor da lei, na cabeça dele deveria ser o mocinho. O levita, que era um adorador. Os 2 vinham do templo em Jerusalém. E ali estão eles observando aquela situação e passam ao largo, ou passam ao lado daquele homem que estava caído e estava semi-morto. E o terceiro personagem ali, ou o quarto personagem, é o bom samaritano. Interessante que o bom samaritano, ou o samaritano, era tido naquela cultura, em meio aos judeus, um homem impuro, um homem maldito, um homem de raça mista, ou seja, um mestiço. Aquele povo samaritano, a Israel do Norte, aquele povo tinha se envolvido com outras nações, tinham se dado a casamento, se casaram com outras pessoas que não eram da mesma cultura. Ou seja, o samaritano é um homem pecador. O samaritano é um homem que não conhece o amor, que não tem compaixão, que não é digno da salvação porque ele não é judeu. Mas é o samaritano que, em todo o contexto, do versículo 30 ao versículo 37, que vai surgir como o herói dessa história. Que vai surgir como aquele que olhou, que se moveu, que agiu de íntima compaixão e que realmente entendeu o que precisava fazer. Mas, queridos, aquele homem ainda não, aquele doutor da lei não, assim, entendendo toda essa dinâmica, ele faz uma pergunta no versículo 29. Quem é o meu próximo, Jesus? Vamos inverter essa pergunta. Jesus perguntando para mim e para você, quem é o seu próximo? Quem é o nosso próximo? Quem é o meu próximo? Queridos, no caminhar,
No transcorrer dessa palavra, nós vamos entender e ter essa resposta de quem é o nosso próximo. É muito importante você começar a buscar a entender isso, buscar realmente algo diferente na tua vida nessa noite. No versículo 30, diz assim, na parte B do versículo de Lucas 10. Lucas 10, versículo 30, parte B do versículo. Ele fala assim: Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Quase morto. Ou seja, o que eu e vocês temos que observar aqui, que há uma urgência aqui, que há uma necessidade, que é algo que eu e você precisamos fazer rápido, depressa, sermos velozes. Se você está passando num lugar e encontra uma pessoa, com certeza você já encontrou várias pessoas no chão. Várias pessoas jogadas, que você olha para ela e você não sabe se ela está viva ou se ela está morta. Eu estou falando de morte literal. Qual foi a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude? Qual será a sua atitude, a minha, a nossa atitude, diante de uma situação que requer atitude emergencial, que requer que eu e você ajamos de uma forma urgente? Tem um homem semi-morto, tem um homem morrendo ali. No nosso momento, nós vamos na nossa vida, no nosso cotidiano, vamos observar aquilo, vamos olhar de longe, alguns vão se mover até lá, alguns vão ligar para o pastor: olha, pastor, tem um homem caído, é melhor o senhor ir lá. Alguns vão ligar para o Tico, outros irmãos da diaconia, vocês precisam atender. Alguns vão pegar o smartphone e vão ligar para o 90, 93, e vão sair ligando. Guarda Civil, polícia, SAMU, e vão ligando. Nós não fazemos isso, eu e você. Queridos, existe também a morte espiritual. Amados irmãos, isso é muito sério. Existem pessoas no nosso meio que estão mortas espiritualmente, ou estão defiando de uma forma espiritual. Existem pessoas próximas de mim e de você. Existem pessoas nesta cidade que estão indo para o inferno, hoje, agora, neste momento. Eu estou falando de morte espiritual. Eu estou falando de pessoas que estão indo para o inferno sem Jesus Cristo. Isso é muito sério. É algo que tem que cativar o teu coração, a tua mente, as tuas orações, a tua intercessão e a tua atitude e a tua ação, e a minha e a nossa. Amém, querido? Isso requer urgência. Amados irmãos, trabalhava, a palavra Deus arde no meu coração faz 10 anos. Trabalhava num lugar, numa empresa, há 10 anos atrás. E observei que naquele dia, por volta de meio-dia, um homem caiu naquele lugar. Um homem de cor. E eu percebi da minha janela, da minha sala, que aquele homem estava machucado, que aquele homem estava ferido, que aquele homem tinha sido deixado lá, que aquele homem estava bêbado, que aquele homem estava com as suas roupas rasgadas. E eu fiquei observando. O sol estava muito quente aquele dia. O dia está queimando a pele daquele homem. É difícil. Porque eu fiquei observando que várias pessoas passaram ali. Muitas pessoas passaram. E ao lado, passaram, não tiveram atitude nenhuma. Nenhuma atitude, não fizeram nada. E eu fiquei observando. E essa hora o Espírito Santo é tremendo, como ele trabalha comigo e com você. E aí veio esse texto no meu coração, que foram várias horas se passando, aquele homem caído lá. E o Espírito Santo falou assim para mim: você é o bom samaritano daquele homem. Você está achando que eu fui de pronto, rápido, eu já fui lá e acolhi aquele homem? Eu tive muita dificuldade, eu tive muitas lutas para entender que Deus estava falando para mim que aquele homem no chão era eu que tinha que ir lá, não era o meu próximo, não era outra pessoa. Você percebe que o julgamento toma nosso coração de entender que a outra pessoa precisa ir? Amém, querido. Descemos, nós tínhamos uma Piro Escort preta, eu e minha esposa, meus filhos, e desci. E aquele homem continuava jogando, e o Espírito Santo falando comigo. Nós descemos, paramos, e eu falei: precisamos ajudar esse homem. Não consigo ir embora, não consigo sair daqui. Pegamos aquele homem, colocamos ele no carro, coloquei meus filhos atrás, no banco da frente, e começou a acordar, voltar assim, um cheiro muito forte de bebida, de urina. Nós trabalhamos no meio social faz mais de 10 anos e nós conhecemos esse cheiro. Um cheiro difícil de lidar, que arde as suas narinas, é difícil. E aquele homem estava nesse estágio. Vamos no carro, descobrimos onde era a casa dele, vamos levar ele até a casa dele, encontramos a filha dele, falamos com ela, interagimos com ela, tivemos um tempo com eles ali. O que você precisa, como é que está? Não, ele está bem, meu pai tem alguns problemas nessa área. Fui embora. Mas não fiquei contente de ir embora.
Eu falei, nós precisamos voltar naquela casa, precisamos voltar naquele lugar. E nós voltamos naquela casa, voltamos naquele lugar e verificamos como a família estava, como aquele homem estava. E depois eu encontrei com ele no bairro, que ele se tornou meu amigo. E eu vi ele passando com o seu carrinho buscando reciclável. Eu sei quem ele é, eu me identifiquei com ele. Ou seja, Deus deu paz no meu coração. Mas como a gente trabalha nessa área com muitas pessoas, e você tem um contato com pessoas com um cheiro muito forte, eu voltei para o meu carro como ser humano de novo. Já tinha passado a experiência do sobrenatural. E eu entrei no meu carro e eu olhei para minha esposa e falei, vamos ter que levar para o Lava Jato esse carro. Vai estar com cheiro insuportável. Queridos, aquele carro não tinha cheiro, nem mau cheiro. Aquele carro tinha cheiro de talco. Não sei te explicar de que forma, mas Deus tinha feito algo tremendo naquele lugar. Quando nós voltamos, não estava mais preocupado com isso. Mas o carro não fedia, o lugar não estava fedendo, nada fedia naquele lugar. Você está entendendo o que eu estou te falando? Quando você se dispõe nas mãos do Senhor, o que Ele faz? Até aquilo que te incomoda, o Senhor transforma. Então eu e você temos que entender nessa noite que há urgência. Eu preciso correr para demonstrar essa compaixão. Eu preciso realmente entender que essa urgência e entender essa pergunta de quem é o meu próximo, para que realmente eu possa viver isso, praticar isso. Em nome de Jesus, eu tenho que tomar consciência de quantas vidas tem lá fora, de quantos habitantes tem nessa cidade, de quantas pessoas estão deixadas à margem, de quantas pessoas estão indo para o inferno, de quantas pessoas estão perdidas. Eu tenho que ter esse senso de urgência. Eu tenho que começar a refletir sobre o que é esse próximo. E eu preciso apresentar para essas pessoas a compaixão. Amém? Compaixão é se identificar com o problema do outro. Compaixão é ter empatia com a outra pessoa. Compaixão é ser altruísta. Compaixão é ser substitutivo. Eu substituo. Eu assumo o lugar daquela pessoa. Amém? Compaixão é falar assim, sai daí que agora eu senti, é o mesmo problema, eu senti na pele, eu vou para o teu lugar, eu vou passar esse problema, essa doença, essa dificuldade, eu vou passar no seu lugar. É assumir o lugar da outra pessoa. Isso é compaixão, queridos. Amém? E eu queria trabalhar com vocês nessa noite, para que você possa ver essa compaixão, 3 passos para viver e praticar essa compaixão. A primeira delas é, seja movido por compaixão. O que será que levou o samaritano a ter aquela atitude? O que será que levou o samaritano a interromper sua viagem? O que será que levou o samaritano a olhar aquela situação para ajudar aquele homem? O que vai levar você a mudar suas atitudes? Eu e você temos atitudes diferentes. Queridos, você vai observar ali que os religiosos passaram naquele lugar. O adorador passou naquele lugar, observou, o texto diz que eles viram aquele homem, eles olharam aquele homem, mas eles não pararam para ajudar aquele homem. Eles passaram ao lado, eles foram embora, eu não vou me contaminar, isso não é problema meu, eu não conheço essa pessoa, eu não sei quem ela é, eu não vou perder meu tempo, eu não vou parar para ajudar essa pessoa, eu vou embora, vou seguir meu caminho, vou seguir minha viagem. Em alguns momentos nós passamos e vivemos assim. E Deus vai trabalhando em nossas vidas, nos vai fazendo ser diferentes. Mas o texto diz assim, no capítulo 10 de Lucas, fica sempre no capítulo 10, versículo 33. Vendo, moveu-se de íntima compaixão. Primeira coisa que eu quero trabalhar contigo é esse vendo. Vendo. Está dizendo que ele viu, que ele olhou. Está falando de um olhar de compaixão. De um olhar de envolvimento, de um olhar de ser parte naquele problema, de um olhar de observar e falar, aquele problema também é meu problema, aquela luta é luta, aquele rapaz que está lá caído é meu agora, é minha responsabilidade, eu vou estar com ele. Ele olhou, é um olhar de compaixão, é um olhar de entender que o lugar daquela pessoa é seu, que ele poderia estar naquele lugar, que o viajante também passava naquele lugar, e o samaritano também passava naquele lugar. A postura do samaritano foi olhar com compaixão para aquele homem. E é muito importante você observar isso e começar a pensar nesse olhar de compaixão. Se eu e você temos esse olhar de compaixão para com as pessoas. Na igreja da Coreia, Poinshu, a maior igreja do mundo, do cristianismo, eles capacitam e treinam os seus evangelistas, vamos dizer assim, os seus discípulos, aqueles que estão querendo sair para evangelizar. E eles chamam e falam assim, quando você sair, lógico, tem que a oração de quando você sair,
Você vai sair, vai ver as pessoas, vai olhar as pessoas. E olha de uma forma fita os olhos nela. E começa a observar quais são os problemas dela. Começa a observar quais são as dificuldades dela. Começa a observar se ela está doente, se ela está de cabeça baixa, se ela está depressiva. Observa qual é o problema emocional dela. Ou seja, olha para ela com compaixão. Olha para ela, vê, identifica qual é a dificuldade, qual é a necessidade dela. Quando você identificar, quando você perceber, você vai até ela, aborda ela. O amor já tomou conta do coração daquele povo. Aquele povo já entendeu que esse olhar vai fazer toda a diferença. Ele se aproxima, ele põe as mãos, ele já identificou o problema, ele ora, ele abraça, ele anuncia, ele fala da boa nova, mensagem de salvação. E milhares de pessoas têm se arrependido e têm entregado a vida para Jesus Cristo naquele país. Isso faz toda a diferença, meu amado irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus, quando ele vê uma dificuldade, quando ele vê uma multidão com problema, alguém doente, alguém enfermo, alguém endemoniado, o que Jesus faz? Qual que é a atitude de Jesus? Qual que é a ação de Jesus? O que Jesus faz? Não ouvi, querido. Ele cura, o que mais? Salva, liberta. Querido, Jesus sempre para. Não importa o problema, não importa a dificuldade, Jesus sempre vai parar. E de uma forma de se compadecer, de ter piedade, de ação, ele vai ver. Ele vai olhar com compaixão. Porque o olhar de compaixão do samaritano é o olhar que Jesus tem de compaixão. Teve e terá eternamente pela mim e pela sua vida. Amém, queridos? Lucas capítulo 7, versículo 13. Jesus saiu de Cafarnaum, tinha acabado de curar o servo de um centurião, 38 quilômetros, numa cidade chamada Naim, e ele vai. No que ele sai daquela cidade, algumas pessoas seguiram Jesus. Os discípulos estavam com Jesus. O povo estava jubiloso, o milagre tinha acontecido, o povo estava em festa. E quando eles entram próximo da cidade de Naim, Naim significa bela e graciosa, 38 quilômetros de distância, Jesus entra, Jesus para e olha. Jesus para e vê um cortejo saindo. O texto diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. O povo estava em festa, jubiloso, é um contraste. Um povo em sofrimento, a morte chegou naquele lugar, um povo ali festeiro porque presenciou um milagre. O único que parou, olhou e viu a situação daquela viúva foi Jesus Cristo. Querido, ele parou, ele olhou em direção àquela viúva, aquela multidão, porque tinha uma multidão seguindo, porque a viúva havia perdido o seu marido, era o seu provedor, aquele que sustentava a sua casa, e agora ela perdeu o próprio filho, que seria aquele que sustentaria a vida dela, e ela não teria condição de nada e ninguém sustentar ela. E Jesus, quando olhou para ela, Jesus identificou o problema dela, identificou a dificuldade dela, identificou a luta dela. Os dois provedores que seriam da vida dela tinham sido mortos, ela tinha perdido os dois. Jesus move-se até ela. Vendo, moveu-se de íntima compaixão. Como o samaritano se moveu em direção àquele homem caído, semi-morto, agora Jesus move-se em direção àquele cortejo fúnebre e Jesus se aproxima. E o povo para e começa a observar. E Jesus toca a esquife, ou a urna funerária. E os judeus observam e falam: não pode tocar no morto, ele vai se contaminar. Mas Jesus toca e olha, aquele jovem se ressuscita. Aquele jovem ressuscita. E o povo festeja, o povo glorifica, o povo exalta, o povo exclama que um povo que estava feliz, o outro que estava chorando, agora é um só povo, chorando de alegria, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Porque agora o Senhor veio e manifestou a sua glória, o seu poder no meio de nós, e ressuscitou aquele que estava morto, e trouxe esperança para essa viúva. Essa é a ação do nosso Rei, essa é a ação do Senhor Jesus na minha e na sua vida. Ele olha, ele vê, e ele move-se em direção das pessoas que estão perdidas e aflitas, querido. É muito interessante essa ação, essa forma que Jesus faz, a forma que ele age. Meus amados irmãos, nós, postura do samaritano, postura de Jesus, a minha e a sua postura. A nossa postura tem que ser diferente. Querido, se você já tem essa postura de ir ao encontro das pessoas, de observar as pessoas, continue. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque eu tenho famílias, tenho irmãos, tenho amigos nessa igreja que têm um coração cheio de compaixão, tem um coração cheio de amor. Tem pessoas no nosso meio aqui que se compadecem da vida das pessoas, que têm piedade. Que igreja abençoada, que igreja que se dispõe a fazer, que igreja se dispõe a servir. São vocês, queridos.
É isso que Deus tem gerado no nosso meio, uma igreja cheia de compaixão, de piedade, de dó, que se envolve com o perdido, com o aflito e com o necessitado. Essa postura minha e sua tem que continuar, ela precisa crescer, ela precisa aumentar, ela precisa ser mais graciosa. Precisamos fazer isso com mais frequência, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa deve ser a minha e a sua postura. Olhos de compaixão, de íntima compaixão para com as pessoas. Quando você vê e se move uma multidão impactada pela compaixão, quando eu e você assumimos um compromisso sério com as vidas, Deus faz toda a diferença, Deus age. E o segundo ponto que eu quero falar contigo, fala assim: seja comprometido com as vidas. Amém? Seja comprometido com as vidas. Estou falando de algo de compromisso, de comprometimento, de vestir a camisa, de assumir a responsabilidade, de quando aparecer na tua frente, na tua presença, a família que vem falar: é meu compromisso, é minha responsabilidade. Não faz nada, aí eu vou cuidar, eu quero para perto, traz para mim, é minha responsabilidade. Querido, coloque o próximo em primeiro lugar. Parece simples, não parece? Colocar o próximo em primeiro lugar. O que nós temos colocado em primeiro lugar em nossas vidas? O que tem tido primazia em nossas vidas? Amados irmãos, nosso tempo tem sido muito escasso. Nós focamos muito só na nossa família, nos nossos filhos, trabalho, negócio, nas coisas e não nas pessoas, no dinheiro. Nós temos focado e tendo prioridade em coisas que realmente não vamos levar dessa terra. Então o Senhor te convida nessa noite a colocar o próximo em primeiro lugar e ter primazia na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. E realmente o Espírito Santo trabalha isso no teu coração e na tua vida. Lucas 10, 34, parte B do versículo, fala assim: levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ou seja, olha o comprometimento do samaritano, olha o compromisso, olha a responsabilidade que ele assumiu. Ele já tinha ido lá, tinha limpado as feridas, tinha ouvido como aquele homem estava, falou com ele, interagiu com ele, agora ele interrompe a sua viagem, para tudo e fala assim: vem comigo. Ele levou aquele homem. Ele cuidou daquele homem. Ele levou para uma hospedaria, ele levou para um hotel. Se você tem uma dificuldade de uma pessoa enferma, de uma pessoa doente, onde você vai levar ela? No hospital. Amém? Se você tem um problema com uma pessoa com algumas opressões, alguns medos, dúvidas, alguma coisa, onde você vai levar ela? Pessoa que está com dificuldade, ela não consegue romper a depressão, o medo, a dúvida, está sempre ali opressa, está sempre ali com dificuldade, onde você vai levar ela? Não ouvi. Na igreja. Quem é a igreja, querido? Quem é a igreja, querido? Nós somos a igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja do Deus vivo. Eu e você somos a igreja que temos que agir, ter atitude para com o perdido, para com o aflito e o necessitado. Está falando de mim e de você. Traga para junto de você. A estalagem de hospedaria simbolizava ali um lugar de segurança, um lugar de cuidado, um lugar que ele chegaria ali, ele seria cuidado, estaria seguro para não ser assaltado novamente. Quando você tem uma dificuldade, você leva para o hospital, para a equipe médica. Quando você perceber famílias com dificuldades, pessoas com problemas e lutas, traga para você. Traga para a tua família. Traga para vir conhecer esse lugar. Fala: vamos lá na rua São José, que minha família está reunida, o povo de Deus está lá, vem fazer uma visita. Leva para a tua célula. Fala assim: vamos lá, que a grande família está lá no domingo. Mas o meu pequeno grupo, a minha pequena família que está reunida em alguns bairros quer te receber, quer te acolher lá. Quer estar com você lá, porque é lugar de segurança, é lugar de cuidado, é lugar de mentoreamento, é lugar de pastoreamento. Leva as pessoas para esse lugar, em nome de Jesus. Mas, queridos, é fácil levar essas pessoas? Será que o samaritano não teve algumas dificuldades? Se a distância entre Jerusalém e Jericó era 27 quilômetros, ele não tinha chegado ainda, ele agora precisava parar a viagem, descer do seu jumentinho, colocar aquele homem no seu jumento e andar mais alguns quilômetros até chegar em Jericó. E lá ele teria que chegar na hospedaria, entrar lá, buscar um lugar, um quarto para aquela pessoa. Ou seja, vai surgir dificuldades, vai ter problemas, vai ter dificuldades. A pessoa vai falar: hoje eu não vou, hoje eu não posso, hoje eu não estou legal. Não desista dessa pessoa. Em nome de Jesus, não desista dessa pessoa. Não desista dessa família. Não desista desse irmão. Não desista dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo. Não desista. O Senhor está falando para mim e para você. Não desista delas. Ela precisa dessa compaixão. Ela precisa desse envolvimento. Ela precisa de um povo comprometido.
de um povo que tem compromisso, um povo que assuma responsabilidade para com a vida dela. Em nome de Jesus, meus amados irmãos, que você entenda de assumir um compromisso para com as vidas. Coloque o próximo como prioridade na tua vida em nome de Jesus. E o terceiro ponto é: pague o preço. Complicado, né? Pague o preço. Deixa eu te fazer uma pergunta. O preço pela minha e sua vida já foi pago? Já. Não há mais carta de dívida contra mim e por você. Custou muito. A Bíblia diz que não há dinheiro que pague o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Custou a vida dele, seu próprio sangue. É morte de cruz, é sofrimento, é humilhação. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Ele tomou o meu e o seu lugar. E ele está falando para mim e para você assim, ó. Lucas 10:35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Ou seja, isso custou a vida do nosso Senhor, isso custa o nosso tempo, isso custa o nosso dinheiro, isso custa, querido, os nossos dons e os nossos talentos. Amém? O nosso tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele está falando de ação, de se mover, de ir, de pagar o preço. Quando você passa por algum acidente, quando você passa por alguma briga na rua, quando você passa por alguma dificuldade, você vê alguma dificuldade na rua, na casa do vizinho, em outro lugar, o que é que você faz? Você vai até ele? Você vai até aquele lugar? Algum problema no trânsito, querido, você para ajudar as pessoas, que é omissão quando você não faz isso, você para. Estava conversando com o Samuel sobre isso essa semana, a gente conversando sobre isso, ele falou assim para mim: Silvio, eu ganhei uma família para Cristo, eu veio para cá numa ação dessa. Eu observei no lugar que eu estava passando e tinha 2 pessoas discutindo no trânsito. E a discussão estava ficando acirrada, complicada. E eu fui e parei naquele lugar, me apresentei quem eu era e tudo mais. E comecei a conversar com essas 2 pessoas. Ele investiu tempo ali. Ele parou tudo que ele estava fazendo para ter um tempo de ser um homem que reconcilia, um homem que traz paz, um homem que reconcilia as pessoas. E ali ele se identificou, a pessoa também era evangélica. E no outro domingo ele recebeu a família aqui. Ou seja, quando eu e você investimos tempo, quando eu e você investimos dinheiro, quando eu e você investimos nossos dons e nossos talentos, as pessoas se aproximam, as pessoas vêm, elas se achegam até você, porque ela identifica que você pagou o preço, que você se importa com ela, que ela tem valor, que ela é algo interessante para você, ela é algo que você realmente olhou para ela, se moveu para ela, e agora você está pagando o preço pela vida dela. Então, em nome de Jesus, meu amado irmão, pega o teu tempo, observa ele e fala: eu preciso dedicar mais tempo para as vidas, para as pessoas, para cuidar de pessoas, para amar pessoas. Eu preciso pagar o preço, como meu Jesus pagou o preço. Eu preciso do seu exemplo. Queridos, estávamos aqui ontem, na hora do culto dos jovens. Eu falo para você que faz 10 anos eu trouxe no meu coração. E aí nós estávamos aqui e apareceu um rapaz. Não vou dizer o nome dele, só vou contar um pouco do que aconteceu. Esse rapaz chegou, mandaram me chamar, fui lá conversar com ele. A minha abordagem no primeiro momento é muito séria, é muito daquele jeito, você já conhece. Olhando no olho dele, interagindo com ele. E aí, cara, o que você quer? O que você precisa? Como é que você está? Você é usuário? Olha a abordagem do pastor. Você está bem? Você usou droga hoje? Aí Deus vai trabalhando no meu coração, Deus vai trabalhando comigo, vai falando comigo. Aí a graça ali, o amor de Cristo tomou conta do meu coração. Perguntei para ele assim: rapaz, o que você precisa? O tom de voz ele diminui, sabe? Essa coisa impetuosa acaba, porque o Espírito Santo começa a trabalhar e ministrar. Ele falou: olha, sou desviado, sou batizado, eu preciso de 3 coisas. Preciso me reconciliar com Cristo. Ele estava vestido com um vestido de uma mulher. Ele falou: meu problema não é droga, meu problema é prostituição. Eu preciso hoje dormir no lugar, tomar um banho, ter dignidade hoje. Somente hoje. Aí eu estou preparando essa palavra, esse sermão. E aí eu observei e falei: então vamos fazer isso. Chamamos os jovens que estavam ali na frente, oramos com ele. Ele se reconciliou com Cristo. Eu e minha esposa depois levamos ele, pagamos uma estadia para ele dormir tranquilo. Demos roupa para ele. Avisamos para ele como funciona, se ele quiser voltar aqui, foi convidado. Mas ele parou no meio assim da oração que nós acabamos. Ele falou assim: posso falar uma coisa? Aquilo me quebrou. Quebrou muita gente naquele lugar. Ele falou assim: eu não sou invisível. Eu sou uma pessoa que está na rua,
Eu sou uma pessoa suja, estou fedendo, sou homem e estou vestido como mulher, mas eu não sou invisível. Passa por mim e fala um bom dia. Passa por mim e fala uma boa tarde. Passa por mim e pergunta o que eu preciso, como eu estou hoje. Você entende o que é esse evangelho de Cristo Jesus? Às vezes você não precisa e não deve dar dinheiro nesses lugares. Mas olha para a pessoa e pergunta o nome dela. Oh, Deus te abençoe, Jesus te ama. Será que é difícil fazer isso, querido? Eu passo nesses lugares igual a muitos de vocês, eu não dou dinheiro mesmo, mas eu conheço o Luiz Henrique, eu conheço o Fabiano, eu conheço o Thiago lá da Avenida do Café, do Banco do Brasil. Eu conheço esse rapaz que chama Luiz. Eu sou essa Isaura lá do Jardim Paulista. Sabe, são pessoas que você precisa ir estar com elas. Mas não é algo meu, tem que ser algo da família. Tem que ser algo meu e seu, como povo de Deus. Quando eu e você entendemos essa urgência, quando eu e você entendemos essa necessidade, eu e você começamos a agir de uma forma diferente. Primeira forma que eu e você começamos a agir, movidos por paixão, nós vamos ao encontro do necessitado, comprometidos com vidas. Nós temos um compromisso com o nosso próximo. Nós pagamos o preço por amor. Amém, queridos? Que Jesus realmente comece a trabalhar com você. Lembra da perguntinha lá atrás? Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? O texto diz assim, em Lucas 10, 36. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vá e procede tu de igual modo. Quem é o teu próximo? Olha em volta. As pessoas que estão em volta de você são o seu próximo. Na tua casa, na tua família, teus filhos e filhas, teu esposo, tua esposa, teu pai e tua mãe são o teu próximo. Amém? Os teus amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, são o teu próximo. Os teus inimigos, as tuas inimigas são o teu próximo. Aquele que falou mal de você, que fofocou de você, que levantou uma calúnia e injúria contra você, é o teu próximo. Aquilo que você está com um problema sério com ele aí, é o teu próximo. E o segundo mandamento fala assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. É o Senhor falando para mim e para você. Identificou o teu próximo? Haja com compaixão, íntima compaixão para com ele. Em nome santo de Jesus, comece a observar hoje, parar tudo, refletir, entender quem é o teu próximo e ter uma ação diferente de cuidado para com ele. E meu amado irmão, quantos samaritanos nós temos aqui hoje? Quantos bons samaritanos nós temos aqui hoje? Quantos querem se tornar um bom samaritano hoje nesse lugar e sair daqui com uma forma diferente, com ação diferente de um bom samaritano, em nome de Jesus? O que o samaritano tinha na mão, querido, para acolher e cuidar daquele homem? Observa o que o texto diz, que ele olhou, que ele se moveu de íntima compaixão, que ele parou ao lado do homem, aproximou do homem, limpou as feridas, cuidou daquele homem. O que ele tinha para fazer isso, meu amado irmão? Ele tinha três coisas muito interessantes que eu e você precisamos ter e trazer para nossas vidas para ser um bom samaritano. Primeira coisa que ele tinha óleo. Óleo simboliza o Espírito Santo de Deus, ou seja, o poder de Deus habita em mim e em você. O Espírito Santo da promessa está com você. O Espírito Santo da promessa vive em você, habita em você, porque tu é casa, templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, entenda isso, que o óleo está em você. E a segunda coisa que ele tinha era o vinho que ele passou na ferida daquele homem. O vinho simboliza o vinho da nova aliança, o vinho do Novo Testamento, o vinho que limpa, que purifica, que lava. É o sangue de Jesus Cristo, é o sangue do Cordeiro. Amém, queridos? O sangue que foi aspergido na cruz do Calvário, o sangue foi derramado por mim e por você na cruz. É o sangue de Jesus. Esse sangue tem que estar com você, esse sangue tem que ser levado para outras pessoas. E o terceiro, ele tem a palavra. Ou seja, é o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando de Jesus Cristo. Amém? Ele está falando da palavra de Deus. Essa palavra, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela edifica, ela fortalece. Essa é a palavra de Deus. Amém, queridos?